misericórdia. Amor e misericórdia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Amém? Amém. Amém. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ocimar. Sou membro e missionário da comunidade Mãe de Misericórdia. Esta noite nós iremos tentar partilhar com vocês um pouco sobre o chamado. Deus permite que nos percamos para mais tarde nos encontrar. Eu gostaria muito de contar uma história para vocês essa noite, mas como São Paulo já nos adverte, em Romanos capítulo 13, versículo 12, a noite já vem avançada e o dia está próximo. Deixemos, portanto, as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Como já havia falado, esta noite irei falar um pouco sobre o chamado. Abraão, Moisés, Samuel, Elias, Isaías, Jeremias e outros tantos grandes foram chamados pelo amor. Mas falarei um pouco de um grande que foi chamado pela dor, que precisou de uma profunda transformação em sua vida. De perseguidor passou a ser apóstolo, de Saulo passou a ser a Paulo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma frase que eu gosto muito. Santo não é aquele que nunca caiu. Santo é aquele que tem coragem de se levantar. Nós trabalharemos o tema dessa noite da conversão emotiva à conversão habitual ou santificante. A nossa palavra ela está em Atos, capítulo 22, versículo do 6, do versículo 3 ao 16. Amém? Atos 22, versículo 3 ao 16. Então, quem não achou, vai acompanhando com o irmãozinho aí do lado aí. Eu sou judeu, nasci em Tarso de Cilícia, mas fui educado nessa cidade, formado na escola de Gamaliel, seguindo a linha mais escrupulosa dos nossos antepassados, cheio de zelo por Deus, como todos vocês o são agora. Persegui mortalmente este caminho, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como o sumo sacerdote e todos os anciões podem testemunhar. Eles até me deram carta de recomendação para os irmãos de Damasco, e para lá me dirigi, a fim de trazer algemados o que lá estivessem, a fim de serem punidos aqui em Jerusalém. No entanto, aconteceu que na viagem, estando perto de Damasco, aí pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareu, a quem você está perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levante-se e vá para Damasco. Aí vão explicar tudo o que Deus quer que você faça. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Havia na cidade certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto a todos os judeus que aí moravam. Ele veio ao meu encontro e me disse: Saulo, meu irmão, recupere a vista. No mesmo instante,
recuperei a vista e pude vê-lo. Então ele me disse: o Deus de nossos antepassados o destinou a conhecer a sua vontade, a ver o justo e a ouvir a sua própria voz, porque você vai ser sua testemunha de todas as coisas que viu e ouviu diante de todos os homens. Agora, não perca tempo, levante-se, receba o batismo e lave seus pecados, invocando o nome dele. Estas são palavras do Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, essa história de Paulo nos ensina que um tombo pode ser o momento mais importante de nossa vida. Essa passagem ela aparece 3 vezes em Atos dos Apóstolos. Ela aparece em Atos 9, de 1 a 19, em Atos 22, de 1 a 22, e em Atos 26, de 12 a 23. Paulo era da escola de Gamaliel. Mas quem era Gamaliel? Gamaliel era um mestre da lei, um fariseu, muito conhecido, e que tinha o respeito do povo, mas que nunca se converteu a Jesus. Era membro do Sinédrio. Julgava de acordo com as leis de Moisés, a lei mosaica, a lei sem compaixão. Quando nós olhamos aqui no versículo 3, esse é o versículo 3, que ele era da escola de Gamaliel. No versículo 5, nós então veremos que Paulo ele tinha autoridade. Ele foi dado autoridade pelos homens, autoridade pelos anciões, que ele poderia perseguir, matar, fazer o que quiser com os cristãos e com a igreja. Mas só que Paulo ele tinha poder, só ele não tinha autoridade, pois a autoridade é muito mais do que o poder. O poder vem da unção e o poder vem da função e a autoridade ela vem da unção. Como se nós adentrarmos nas Escrituras, nós podemos ver em Lucas 4, no versículo 31 a 37, quando Jesus venceu a alienação. Jesus chegando na sinagoga, assim que ele chegou, um impuro se manifestou naquele meio, um espírito imundo, foi e disse: o que queres conosco, Jesus de Nazareno? Nós sabemos que você é filho do Deus do Altíssimo. Eles sabiam, porque até os demônios sabem quem é Jesus, só não reconhece como Senhor. Porque se um dia um demônio reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, ele deixará de ser demônio. Isso é unção. Isso é ter autoridade. Mas nós não vamos falar muito nesse assunto. É o versículo 6 que nós vamos adentrar mais no tema desta noite. Porque ao meio-dia, Paulo ele foi impactado pelo poder do alto e teve sua vida verdadeiramente transformada. É a mesma coisa quando nós vemos em João 4, no versículo 6, quando a samaritana também, ao meio-dia, teve seu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e teve sua vida transformada. E essa palavra meio-dia, ela nos chama muito a atenção. O que o Senhor está nos explicando um pouco sobre esse meio-dia? Porque é o cerne. Deus não quer saber o que você fez até esta hora. Ele quer saber o que você fará daqui por diante. Ele quer saber que se você vai ter uma vida verdadeiramente transformada. Então, agora nós entraremos na nossa meditação, que o tema da nossa pregação, que é da vida, é da conversão emotiva para a conversão santificante ou habitual. São Tomás de Aquino nos ensina que existem 3 tipos de conversão: a emotiva, a santificante ou habitual e a do amor perfeito. A emotiva não pede ainda a existência da graça santificante, mas somente a operação de Deus
que atrai o pecador a si. É aquela quando nós começamos a adentrar, quando nós estamos voltando para a igreja, que de uma forma ou de outra, ou seja pela dor, ou seja pelo amor, Jesus nos convidou. Só que nós entramos dentro da igreja, nós participamos de certos grupos, nós vamos a certas comunidades, só que estamos dentro da igreja, estamos cheios de euforia, estamos cheios de alegria, choramos muito, pulamos muito, damos socos no ar, mas não mudamos de vida, só ficamos no superficial. E essa emotiva ela é muito perigosa, porque nós só estamos fazendo bem a nós mesmos. Se nós fôssemos adentrar, nós olhamos a vida de outro santo, e São Basílio Magno, ele nos fala também de 3 amores, que é o amor mercenário, o amor escravo e o amor filial. Essa primeira conversão afetiva vai de encontro a esse amor mercenário. Porque às vezes nós estamos necessitando tanto de uma graça, nós estamos precisando tanto de uma cura, nós estamos precisando tanto de uma libertação. Então nós vamos em busca de Deus, nós vamos nessa correria. Talvez essa dificuldade que você tem passado, isso que está lhe trazendo para você hoje, nessa noite mariana, seja isso. Mas não é isso que o Senhor quer. De acordo com a passagem que nós lemos, Ele quer a nossa transformação de vida. E essa transformação, para nós entendermos essa transformação, é o mesmo que está no Salmo 50, no versículo 19. Ele nos quer de um coração puro, um coração verdadeiramente contrido. Ele nos quer que nos apresentemos para Ele de corpo e alma. É o que Joel nos fala no capítulo 2, no versículo 13. Jesus não quer que nós fiquemos apenas rasgando as nossas vestes, Ele quer que rasgue os nossos corações. E isso que eu estou dizendo para vocês é baseado em cima do catecismo da Igreja Católica. O Senhor, Ele nos pede mais, para que depois de passar dessa emoção, desse fogo de palha, de tudo isso que tem acontecido na nossa vida, nós precisamos ter essa conversão, mas é uma conversão verdadeira. Mas só que às vezes nós somos muito voltados para o mundo ainda. Não é aquela história que o pessoal diz, quando eu vivia no mundo. Não é isso, nós continuamos vivendo no mundo. Mas é igual São Paulo também nos ensina em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3. Apesar de vivermos nesse mundo, nós não militamos, nós não combatemos com as armas desse mundo, porque o nosso combate ele é espiritual. E para isso tudo, o que se faz necessário? Para nós começarmos a entender o que Deus está nos pedindo nesta noite, o que Deus não quer, para nós sairmos, nós subimos mais um degrauzinho na nossa vida, mais um degrauzinho na nossa fé, Ele nos pede uma penitência interior. E no parágrafo 1431 do Catecismo da Igreja Católica, ele vem nos falar da seguinte forma: a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Essa conversão do coração vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamada pelos padres de anime cruciatus, ou seja, a aflição do espírito, e compulsio cordius, arrependimento de coração. Só que para vivemos essa parte, passamos dessa parte emotiva. Então agora vamos tentar adentrar na graça santificante, nessa conversão santificante ou habitual. Porque a santificante habitual, ela exige a graça santificante. Ou seja, viver uma vida da verdadeira conversão, sair de cima do muro, deixar de ser morno, viver os princípios da bem-aventurança. E todos nós sabemos que as bem-aventuranças, no Mateus capítulo 5, de 1 a 12, são 8 bem-aventuranças. Se nós conseguirmos ser pelo menos mansos e humildes de coração, ou sermos pobres de espírito, nós já estaremos dando um grande passo. Mas só que é exigente.
Porque essa graça, ela que nos aproxima do céu, ela que nos aproxima do reino de Deus. Mas só que é uma graça que nos exige renúncia. Aí nós não queremos. Porque hoje é muito fácil nós falarmos que o nosso lugar é o céu, eu quero estar no céu, é porque Jesus Cristo ressuscitou, o sepulcro também está vazio, mas nós nos esquecemos que antes dele chegar no sepulcro, ele passou pela cruz. E nós temos que passar pela essa cruz. Se eu quiser o céu, se eu quiser pelo menos estar bem próximo de Deus, se faz necessário renunciar. Quando eu estava preparando essa pregação, é porque é assim que funciona comigo. Toda vez que eu vou começar a pregar, o Senhor manda eu pegar um espelho para eu saber que é para mim que eu estou pregando primeiro. Porque quando eu aceitei o chamado, a partir do momento que eu aceitei o chamado, eu tenho que saber que eu tenho que ter uma vida de renúncias. É o Senhor me chamando a atenção. Olha a sua conduta, olha o que você está fazendo. Não foi para isso que eu tirei do vale de lama. Eu te chamei para mim. Porque você é meu. Da mesma forma que ele teve um chamado para mim, ele tem um chamado para cada um de nós nessa noite. Vocês não estão vindo nessa noite mariana há tanto tempo à toa. Vocês não estão saindo de casa só porque talvez não tenha nenhum programa. É a forma que Deus escolheu. É a primeira conversão, que é aquela emotiva. Porque muitas vezes, aí, voltando nessa conversão emotiva, quando nós vamos num grande encontro, vamos colocar o exemplo do Família Ordem de Batalha. Eu fui num encontro Famílias em Ordem de Batalha, estava uma benção, eu chorei demais. Lá eu deixei tudo, eu tive uma vida transformadora. Como que eu me emocionei lá? Beleza. O encontro foi no domingo. E na segunda, como é que estava a sua vida? Não mudou. Isso é emoção. E emoção não traz cura. Emoção não traz transformação. Eu participo de uma missão há quase 3 anos com os meninos da comunidade terapêutica Bom Pastor. Eu e mais 2 irmãozinhos. E eu falo com os irmãozinhos lá mesmo. Porque lá, o pessoal da comunidade sabe como eu sou. O meu coração queima muito, é para pegar para apenado e para dependente, porque nós falamos a mesma língua. Estou começando a vir falar para a família aqui. Aqui eu tenho que tentar colocar muito bem as palavras. Não é que eu estou com respeito a ninguém, mas eu tenho que saber como que eu coloco as palavras aqui. Porque aqui tem muitas pessoas feridas. Lá também eles estão feridos, mas só que lá nós falamos a mesma língua. E eu falo todo dia que eu estou na pregação com ele, de 15 dias, eu falo com eles mesmo. Gente, eu não vim aqui para pregar para vocês cura e libertação. Eu vim aqui para pregar para vocês a salvação. Eu sei que vocês estão participando porque vocês são obrigados, mas eu gostaria que só participasse aqueles que querem a mesma salvação. Porque muitas vezes nós olhamos muito para o nosso umbigo. Aí eu vou em tal igreja, eu vou em tal grupo de oração, eu vou fazer tantas coisas. Só que eu não mudo de vida, porque eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquela graça, mas não é isso que o Senhor quer. Nós começamos a viver as práticas exteriores, começamos a participar de muitas coisas, fazer muitas coisas na nossa vida, participamos de muita missa, rezamos muitos terços de qualquer jeito. Mas isso são práticas exteriores. O Senhor nos pede mais. Quando o Senhor te chama, é porque Ele tem um projeto para você. Como no momento da entrega foi dito, Ele te conhece desde o ventre. Foi Ele que te gerou. Assim Ele falou em Jeremias, assim Ele falou em Isaías. Mas agora nessa graça santificante, é renúncia. É quem tiver a coragem de pegar a cruz. É quem tiver coragem de entrar pela porta estreita. E isso também nos ensina um outro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 2015.
O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que sobe jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo trazer para vocês essa noite? É uma mudança de vida, é que possamos fazer uma reflexão. Como nós estamos buscando a Deus? Se só na euforia ou se nós queremos verdadeiramente uma transformação de vida? Eu vou lá porque não tenho nada para fazer, eu vou lá porque eu preciso de uma libertação, eu vou lá porque eu preciso de uma cura. Deus pode fazer isso, porque Deus é Deus. Mas o que nós podemos fazer para Deus? E a terceira graça é a do amor perfeito, a da criatura que já se encontra no céu. Para essa terceira é necessária a graça consumada, ou seja, a glória. A palavra nos diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Mas a sombra, ela vai pertencer a alguns privilegiados. Só aqueles que tiveram coragem de pegar a cruz. Não aqueles que ficaram só no fogo de palha. O fogo de palha é importante, que com fogo de palha pode-se fazer uma grande fogueira. A conversão dos santos, que somos chamados, a que encontramos somente quando passamos pela forma de Maria. Por isso que toda noite nós falamos sobre sobre a consagração, quando nós adentramos aqui que nós estamos adentrando dentro do coração de Maria. Nós temos que ser modelados por ela, porque ela é totalmente plena, ela é cheia da graça, ela é totalmente santa. É ela que nos ensina. Nós temos que viver essa santidade que Maria nos ensina. Aquela que diz que o seu sim, porque o sim dela foi aquele sim definitivo. Ela não se preocupou com nada, ela simplesmente aceitou aquele sim. Todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus têm sua vida transformada, pois nossa alma tem sede de Deus. Santo Agostinho também já nos dizia isso, que nossa alma já anseia por Deus. É o que mesmo que o Salmo 42 vai nos dizer, que como uma corça anseia pela água, nós também ansiamos por Deus. Santo Agostinho vivia dizendo disso: ó Deus, há quanto tempo eu lhe procurava, o tempo todo eu lhe procurando fora, e na verdade você estava dentro de mim. Porque nós temos esse desejo. Se você está aqui nessa noite mariana, se você saiu da sua casa, é porque você tem esse desejo de estar na presença de Deus. Você tem esse desejo dessa verdadeira conversão. Você não veio aqui passeando. Você não está fazendo turismo. É sua alma que já está gritando: eu quero te encontrar, Deus. Eu quero estar diante de ti. Eu quero estar na sua presença. Eu quero ser transformado por ti. Mas para isso nós temos que dar esse espaço. Amados irmãos, não importa o que não importa o que não importa o que nós fizemos até agora. Deus quer saber o que nós iremos fazer daqui por diante. Talvez, amados irmãos, talvez, amadas irmãs, essa seja a nossa última chance. São Paulo também nos ensina em Romanos 14, versos 8. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versos 3. A nossa vida está escondida em Cristo. Não adianta ficarmos buscando nessas fontes furadas. Não é assim que nos fala Jeremias capítulo 2, versículo 3? Essas cisternas, essas águas podres. Eu
não sei para onde cada um tem andado. Se após você ter chegado dentro da noite, se após o Espírito Santo ter te invadido, e você não sair tocado, você não sair transformado, mas eu não estou falando dessa transformação de emoção. Eu estou falando daquela emoção que você tem que olhar para dentro de si, que você tem que rever a sua vida, que você tem que fazer um inventário da tua vida. É o que Deus tem me pedido. Ele fala comigo: Beto, eu estou te dando mais uma chance. Reveja a sua vida, reveja os seus atos, reveja as suas atitudes. Isso é Deus falando comigo, isso é Deus falando com vocês também. Porque hoje eu estou aqui falando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer esse reinventário da nossa vida. Nós temos que ter essa coragem de arrancar as nossas máscaras, de deixar Deus nos transformar. Não tenha medo de Deus. Ele está ali de braços abertos, Ele quer o melhor para nós. Mas nós vivemos fugindo de Deus. O tempo está estourando, mas vou falar um pouco do meu testemunho. Eu estava passando por sérios problemas, não estava vivendo uma depressão, mas uma angústia muito profunda. Só que eu tinha problema da dicção também. Aí apareceram os anjos que me levaram, igual eu já passei para vocês. Um me levou para o texto, outro me levou para a igreja, minha irmã me deu a Bíblia. Só que eu era assembleia do Grupo Fonte de Água Viva, igual vocês são hoje. Ia lá, participava da noite, clamava o fogo do Espírito Santo, dava pirueta, soco no ar, fazia tudo. Acabava o grupo de oração, saía para o bar. Que transformação é essa? Nenhuma. Foi até que numa certa noite, numa quarta-feira, saindo de um encontro, mas Deus é maravilhoso. Ele sabe o que faz na vida da gente. Ele pegou e deixou meu filho junto comigo. Eu fui para um bar, tomei 2 pingas, tomei 2 cervejas, desci a escada do bar, tudo tranquilinho. Mas, ao sair, eu caí. Minha cabeça abriu, meu menino ficou desesperado. E nisso minha vida estava passando 30 segundos na minha frente. O pessoal pegou, me levou, me jogou lá na porta de casa, porque é assim que se faz com os homens invisíveis da vida. Meu menino não falou nada. Eu, por mim, no outro dia, no mesmo dia, talvez eu beberia alguma coisa ou me entorpecesse, para ver se melhorava. Mas meu menino foi e disse para mim: pai, por que você não entra pro ar? Eu vou contigo. E ele foi comigo. Ele ficou 3 meses comigo. Da mesma forma que Nossa Senhora ficou com a sua prima Isabel. A ferida da cabeça iria cicatrizar. Mas essa dor no meu coração, de ver meu filho ao meu lado, eu ensanguentado, eu transformando a vida dele num novo adicto, num novo dependente, essa eu não quero que jamais tire. Deus é assim. Ele, de um tombo, ele tem como transformar a tua vida. Aí eu já estava no ar. Teve o chamado do grupo participar da perseverança. Aqui falamos em caminho vocacional, lá é perseverança. O André, filho do Tom Jones, me entregou um papel escrito: Jesus te ama. Aí acabou o grupo e falou: aquelas pessoas que receberam o papel, estamos convidando para fazer a perseverança. Aí foram aqueles tempos de perseverança. Só que naquele momento eu ainda era muito cheio de mim. Eu era muito autossuficiente. Eu achei que eu estaria ali somente para aparecer. Mas Deus disse que não é assim. A minha primeira
entre aspas, oportunidade de pegar o microfone foi para fazer o momento de Maria. E eu não consegui. Só vi uma luz. E nisso, eu achei que era um fracassado, que eu não tinha sido chamado para aquilo. Eu não imaginava que Deus estava trabalhando em mim. Aí fui e falei com o pessoal que eu sou bem chorão, tipo Jeremias, assim, que acha que as coisas não estão certas, que eu vou largar tudo. Mas o pessoal falou, não, Beto, isso é normal, acontece mesmo, você está começando agora, me deram a maior força. Beleza, comecei a fazer a formação para pregadores. Aí, no grupão lá, nós tivemos que fazer, era João 14. João 1. Na minha vez, eu não consegui fazer nada também. Mas eu ainda era muito autossuficiente, muito cheio de mim. Achava que as coisas poderiam ser do meu jeito. Mas naquela noite eu tive a graça, que era uma noite de adoração no grupo Fontes de Água Viva. E o Senhor me deu Filipenses capítulo 2, versículo 13. Tudo só acontece segundo o meu querer. Ou você faça o que eu quero, ou não vai fazer nada. Santa Clara de Assis, quando ela já estava no convento, sua mãe chegou lá, tipo, para agilizar a história. Tipo a história do jovem rico, falando com ela, filha, mas para que isso? Nós somos os bons católicos, nós fazemos boas obras, nós fazemos aquilo, nós vivemos os mandamentos. Por que você quer fazer isso? Ela foi e respondeu para a mãe dela. Mãe, para alguns, Deus só pede um pouco. Para outros, Deus pede muito. É o mesmo que está em Ezequiel, capítulo 47, versículo de 1 a 12. Para uns, Ele pede que fiquemos à beira. Para outros, Ele pede que molhe o tornozelo. Para outros, que molhe até o peito. Mas para outros, Ele quer que afunde. Por isso hoje eu estou aqui na comunidade Mãe de Misericórdia. Mas eu poderia ter continuado sentadinho na assembleia do grupo. Já estava frequentando o AA, já estava tendo aquela conversão emotiva, já estava olhando para o meu umbigo. Mas Deus não. Deus me levantou para resgatar almas para Ele. Deus tem me dado muito, mas tem cobrado muito. Mas aquele que muito é dado, muito também é cobrado. Hoje é o dia favorável para a nossa conversão. É o dia da graça e da misericórdia, da esperança e da espera do retorno glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, gostaria que meditássemos um pouco sobre nossa vida e nossa conduta. Eu estou verdadeiramente arrependido? Reconheço o amor de Deus? Tenho coragem de voltar? Até que ponto? Lembrando que é somente o Espírito Santo que nos dará a graça do arrependimento e da conversão, nos dando o dom da fortaleza. Por isso, eu não imponho, eu proponho àqueles que quiserem ficar de pé, destamparem a garrafa, para deixar que o Espírito Santo invada nesta noite, fiquem de pé